Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do MGF, como é que vocês estão? O vídeo de hoje é mais um vídeo da playlist de teorias do canal. E hoje eu resolvi falar a respeito de uma teoria que, por incrível que pareça, eu não vi sendo muito comentada no YouTube até agora. Eu achava que existiam alguns vídeos falando a esse respeito, mas eu mesmo não consegui encontrar. Se vocês souberem que tem por aí, vocês por favor me indiquem, mas eu não achei. Hoje eu vou tratar a respeito de um dos temas mais interessantes para se especular a respeito dos últimos dois livros que ainda vão sair das crônicas, Vento de Inverno e o Sonho de Primavera. Uma possível segunda Dança dos Dragões, uma segunda Guerra Civil Targaryen em nome do poder e do Trono de Ferro, como aconteceu entre os anos de 129 e 131 após a conquista. Temos pessoas especulando que possa ocorrer de novo agora no ano 300. Esse vídeo vai conter alguns spoilers do enredo das crônicas, naturalmente, pois eu não posso falar desse tema sem explicar o contexto geral ao final do quinto livro. Então, para quem não leu ou então não assistiu Game of Thrones, mas pretende ler ou assistir, eu recomendo cuidar. Mesmo que o enredo da série tenha ficado diferente nas temporadas finais, também vai rolar alguns spoilers da série nas suas fases mais agudas, demorou? Também peço a todos, como sempre, que curtam o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem o material com os amigos e considerem os meios diretos de contribuição com o canal, através do Pix, do botão Valeu Demais ou do Clube de Membros. Também peço que deem uma olhadinha aqui embaixo na descrição nos links de produtos afiliados do canal da Amazon, pois comprando através deles vocês me ajudam sem custo adicional. Com os recados dados e fora do caminho e a explicação feita, vamos começar a falar a respeito da teoria da possível e provável segunda Dança dos Dragões. Antes de falarmos a respeito do tema principal do vídeo, a vindoura, possível e provável segunda Dança dos Dragões, uma das teorias mais proeminentes e famosas de Os Ventos de Inverno e Um Sonho de Primavera, acredito ser adequado e útil contextualizar os eventos do último livro publicado até o momento, que curiosamente também se chama A Dança dos Dragões, para que todos possamos partir para a análise do vídeo na mesma página, com o perdão do trocadilho. Ao final dos eventos da dança, os caminhos dos dois prováveis protagonistas de nossa teoria hoje, a rainha Daenerys Targaryen e o rei Aegon VI, anteriormente Príncipe Aegon ou Jovem Griff, haviam se partido e cada um deles seguiu em uma direção inversa à do outro. Daenerys vinha governando como a rainha da cidade de Meereen, a maior da Baía dos Escravos. Era uma recém-casada, tendo se unido em um casamento político com o rico e importante Sdar Zolorak para deter a carnificina em suas ruas, entre seus libertos e os antigos senhores, e em nome desse ideal havia até mesmo engolido suas fortes objeções e permitido que as arenas de luta fossem reabertas na cidade, para agradar seus sanguinolentos súditos Giscari. Ela também havia determinado que seus dois dragões menores, Rhaegal e Viserion, deveriam ser aprisionados no grande e cavernoso salão sob sua pirâmide, depois que Drogon, o maior dos três irmãos, assassinou algumas pessoas inocentes em sua cidade e, mais tarde, fugiu voando em direção ao Mar Dothraki mais ao norte, escapando dos Imaculados que Dany havia enviado para tentar prendê-lo também e sumindo de vista. Essa era a situação até então. Mas eis que o derramamento de sangue na arena de Daznak acabou por atrair a atenção de Drogon, que retornou a Meereen durante os jogos e se pôs diante de Daenerys na arena, quando a rainha aproveitou a deixa para montá-lo, e ambos seguiram voando de volta ao norte, sem que Daenerys conseguisse controlar seu filho arredio. Quando Daenerys veio a ser localizada pelos Dothraki pouco depois, ela se encontrava em algum ponto do vasto Mar Dothraki, bastante distante de Meereen, sua cidade, e mais distante ainda do Poente, que seria seu objetivo final, e ainda não sabemos como ela fará para retornar ao Westeros, se é que retornará de todo, dentro do material original. Enquanto isso, muito mais para oeste, o outro personagem principal dessa teoria se encontrava com a Companhia Dourada, em seu acampamento nas cercanias do Rhoyne. Tratava-se de Aegon, que se revelou aos homens da companhia juntamente com seu protetor e mentor, Lord Jon Connington, que vinha operando sob disfarce em um nome falso, protegendo e criando o filho de Rhaegar durante os últimos anos para que, quando a hora certa chegasse, o rapaz retornasse ao Westeros para retomar o trono de seu avô e, na perspectiva de Connington, acertar todos os erros que haviam sido cometidos durante a rebelião, o que significaria que ele próprio também voltaria a ser um Lorde na prática e não apenas no nome, retomando seu poder
coleiro do Grifo da custódia dos descendentes de seu primo Sor Hornet. A ideia inicial de Connington e dos outros homens de maior destaque dentro da companhia era a de rumar para leste, até Meereen, onde Aegon deveria juntar forças com sua tia Daenerys, que controlava afinal de contas 3 dragões, e de lá eles partiriam juntos para o Poente, onde lutariam também juntos para reaver o trono de sua dinastia. A princípio, esse parecia ser um plano sólido. Junte a Companhia Dourada, os Imaculados e Libertos da Rainha Dragão e suas 3 criaturas aladas, e não há exército no mundo que lhes possa fazer frente. Parecia uma vitória assegurada. No entanto, enquanto vinham descendo o Roine a bordo do Donzela Tímida, Aegon e Tyrion Lannister conversavam bastante entre uma e outra partida de Syvasse, e o anão acabou conseguindo imbuir na cabeça do jovem a ideia de que, se ele fosse até Daenerys daquela forma como pretendia, ele seria recebido por ela não como um parente, como imaginava, mas sim como um suplicante, alguém mais fraco que não estaria na posição de negociar nada e, muito menos, de pedir a ela que lhe cedesse um de seus dragões, o que falou fundo tanto as considerações práticas quanto ao ego Targaryen do menino. Sendo assim, ele decidiu mudar os planos, e ao invés de rumar com a companhia até a Baía dos Escravos, eles iriam diretamente para Westeros sozinhos, desembarcando nas Terras da Tempestade, por serem a porção da costa que Lord Connington conhecia melhor, e a partir de lá, estabelecendo uma cabeça de ponte e levantando seus estandartes em revolta aberta em nome do trono, pois Tyrion convencerá Aegon de que, dessa forma, quando Daenerys enfim decidisse se juntar a eles no Poente, ele seria visto por ela como um conquistador e um igual, e não como um rapaz inexperiente e submisso. E além do mais, isso daria a Aegon uma vantagem inestimável, pois ele já teria feito boa parte do trabalho até aquele ponto, o que fortaleceria ainda mais sua pretensão que, conforme Tyrion apontara, era mais forte do que a de sua tia. Dessa forma, é apenas natural que ao longo dos anos, desde a publicação da Dança dos Dragões, e já se foram 12 anos até o momento de escrita desse roteiro, os fãs da obra tenham teorizado que esse aparente conflito de interesses possível entre Daenerys e Aegon possa culminar em alguma espécie de disputa, e a teoria que trago para vocês hoje diz respeito exatamente a isso. Da mesma forma como, em um passado já distante, a princesa Rhaenyra, a herdeira apontada por seu pai Viserys I para sucedê-lo após sua morte, e o príncipe Aegon, o filho homem mais velho sobrevivente do mesmo Viserys, contenderam entre si em nome do poder, dando ensejo à primeira dança, que é também o tema principal de House of the Dragon e que deverá alcançar um ponto de ebulição nessa segunda temporada, que virá no ano que vem, com a explosão dos combates, uma possível nova disputa pelo poder quando Daenerys finalmente se puser em marcha até o Poente e encontrar um parente ao qual nem sabia que ainda possuía sentado em seu trono ou, ao menos, brigando em nome dele, poderá acabar chacoalhando as fundações da própria Westeros, e a Segunda Guerra Civil Targaryen poderá acabar se mostrando tão destrutiva quanto a primeira. Mas antes que cheguemos a alguma conclusão sobre esse tema, precisamos discutir algumas considerações de ordem prática, pois naturalmente, o cenário que se apresenta diante de nós no ano 300 após a conquista não é igual ao que existia no ano 129. Antes de mais nada, vamos ao óbvio. Ao contrário do que se passava durante o entreveiro entre negros e verdes, essa segunda possível dança se iniciaria de forma bastante desigual, pois um lado conta com dragões, ao passo que o outro tem apenas suas tropas de solo, que ainda por cima nem sequer são um exército profissional ou uma força cegamente leal de soldados eunucos, e sim uma tropa de mercenários, que apesar de sua reputação ilibada, ainda poderão quebrar e correr ao primeiro sinal de uma derrota assegurada. Isso faz com que Aegon, ainda que tenha a melhor pretensão, já largue em uma considerável desvantagem nessa situação toda, e por isso mesmo é de se esperar que ele aproveite ao máximo o tempo de vantagem que tem sobre a tia para angariar o máximo possível de vitórias, aliados e fama em Westeros antes que ela finalmente chegue, pois assim, quando Daenerys e seus Imaculados desembarcarem, será muito mais difícil para ela simplesmente tirá-lo do caminho, se ele já contar com o massivo apoio dos locais e se já estiver a meio caminho de conquistar o Trono de Ferro. Contudo, a questão dos dragões ainda é problemática, e mesmo que Aegon seja capaz de se consolidar em Westeros antes que Daenerys chegue, o apoio das criaturas aladas a ela ainda poderá ser capaz de despojá-lo, e ainda que ela só conte a essa altura com o apoio de Drogon, com os outros 2 filhos a renegando por lhes ter aprisionado e aparentemente abandonado, isso já seria o suficiente para virar a maré dos combates a seu favor. Portanto, de que forma a teoria proposta aqui imagina os eventos que se desenrolarão?
De acordo com a versão mais difundida pela comunidade, é preciso lembrar das considerações do velho mestre Aemon quando de sua viagem até Braavos, junto de Sam, Goiva, Darion e o filho recém-nascido da Selvagem, em seu caminho até Vila Velha. O velho mestre, ao saber que sua sobrinha bisneta Daenerys ainda se encontrava viva, a meio mundo de distância e cercada por inimigos, repensou por completo as verdades que ele e a sua casa, de maneira geral, haviam interpretado com relação à profecia do príncipe que fora prometido. De acordo com Aemon, o erro que ele enxergava agora na interpretação provinha de um erro de tradução. Durante muito tempo, os Targaryen, mesmo o príncipe Rhaegar, acreditaram que o príncipe da profecia seria um homem, um príncipe propriamente dito, um dragão redentor que viria ao mundo em seu momento de maior necessidade. No entanto, Aemon apontou que dragões, pela sua própria natureza, não tinham sexo definido, e que ao invés disso eram mutáveis como as chamas, ou seja, eram capazes de mudar de sexo ao longo da vida. Embasados nessa passagem das crônicas, os proponentes da teoria argumentam que o mais provável que se dê nos próximos livros é que, ao longo do tempo presos no cavernoso salão sobre a pirâmide de Meereen, Rhaegal ou Viserion venham a mudar de sexo e, portanto, a procriar, colocando ovos que poderão eclodir naquele ambiente quente e abrigado, dando origem a mais dragões do que os 3 que renasceram junto a Daenerys, já que graças a ela a magia havia voltado a sua força total no mundo físico, e por isso essa não seria uma noção descabida. Dessa forma, mais dragões poderiam causar um verdadeiro desequilíbrio salutar para os propósitos que tratamos aqui hoje, abrindo as possibilidades de uma segunda guerra civil nos mesmos moldes da primeira, contrapondo 2 lados, cada um dos quais com seus senhores de dragões próprios. Nesse sentido, os proponentes da teoria vão mais adiante ainda, se aproveitando de outras teorias já antigas e difundidas entre a comunidade, ponderando que, caso todas se confirmem, outros personagens da obra, sendo ou não Targaryen, poderiam vir a se tornar senhores de dragões por si mesmos, se aliando a um ou outro lado de acordo com suas próprias conveniências e sua noção de honra. A teoria fala em nomes como o próprio Jon Snow, que em Game of Thrones foi demonstrado como sendo Aegon Targaryen, filho de Rhaegar e Lyanna Stark, mas que nos livros ainda se encontra morto e, provavelmente, em vias de ser revivido por Melisandre, Tyrion, o esperto anão que pôs Aegon em marcha em direção contrária à original e que, segundo outra teoria, poderia ser na realidade filho do Rei Louco com a senhora Joanna, o que faria com que tivesse sangue valeriano correndo por suas veias e que, por isso, estaria apto a domar um dragão, Ben Mulato Plum, que demonstrou uma afinidade incomum com as criaturas de Daenerys, enquanto sua companhia dos segundos filhos esteve a seu serviço, mas que naturalmente terá contas a acertar com Daenerys antes de poder ser readmitido em sua causa, se assim ele desejar, e naturalmente o próprio Aegon, que caso seja mesmo um Targaryen por nascimento, ou ainda que porventura seja um Blackfyre como alguns acreditam, e sugere uma outra teoria, teria boas chances de obter sucesso no ato de domar uma das criaturas, o que o colocaria em pé de igualdade com sua tia no caso de um confronto direto. Contudo, existem aí 2 considerações práticas que podem ser complicadoras para que essa teoria se torne realidade. A primeira diz respeito ao local de eclosão dos possíveis novos dragões, Meereen, os domínios de Daenerys bem distantes de Westeros, onde Aegon e seus comandados se encontram ao final do 5º livro. Não consigo imaginar uma forma através da qual ele primeiro tomaria conhecimento da existência desses novos dragões, e mesmo se tomasse, seria no mínimo muito difícil, caro e demorado chegar até a Baía dos Escravos para tomar posse de ao menos alguns deles, que sem dúvidas é um complicador. A segunda tem a ver com o tempo de crescimento de um dragão. Conforme vimos em Game of Thrones, os dragões de Daenerys levaram ao menos 2 anos para atingirem um patamar de tamanho que os tornava aptos a serem montados e a irem à guerra, ou seja, o tempo estaria a princípio contra Aegon, pois ele ainda por cima precisaria ou esperar que os novos dragões crescessem, ou então tomar posse dos 2 já crescidos na pirâmide, o que seria francamente bastante complicado, para se dizer o mínimo. Isto posto, existem aqueles que duvidam fortemente de que a teoria consiga se concretizar por conta disso. Mas em minha visão, o elemento dragões não é fundamental para se garantir uma vitória em uma guerra, ainda que seja sem dúvidas o maior dos trunfos militares que algum lado poderia ter. Como prova disso, gostaria de chamar a atenção de todos para as primeiras 2 décadas do reinado Targaryen sobre Westeros, quando o próprio conquistador e suas irmãs precisaram lutar com afinco para tentar controlar em definitivo a única porção em todo o continente que ainda lhes fazia frente,
o Principado de Dorne, que permaneceu obstinadamente agarrado à sua independência por pelo menos 180 anos após a conquista. Vale lembrar que, nesse contexto de lutas entre o novo trono e o Principado, no ano 10º após a conquista, a grande dragão Meraxes, que vinha sendo montada pela rainha Rhaenys e era a segunda criatura mais poderosa de sua época, foi abatida por um dardo certeiro disparado por um escorpião posicionado nas cercanias da Toca do Inferno, a fortaleza sede da casa dornesa Uller, e caiu dos céus morta, destruindo uma das torres do castelo no processo. Isso provou de maneira empírica que, apesar de serem sim criaturas muito poderosas e capazes de desequilibrar um confronto militar, os dragões não são invencíveis neste universo, e nesse sentido, ainda que Aegon não conseguisse obter dragões ao final das contas, e Daenerys e seus exércitos viessem a Westeros dispostos a confrontá-la em uma segunda dança, não seria nada impensável que ele tomasse emprestado uma página do livro de Dorne, e lançasse mão de um poderoso dispositivo de cerco como esse para, quem sabe, derrubar mais alguns dragões dos céus. Isso seria algo improvável e até incômodo na realidade, quando levamos em conta que ele próprio é um Targaryen e está disposto a se tornar um senhor de dragões. Mas ainda assim, como diz o velho e sábio ditado, a necessidade é a mãe da inovação. E em um cenário desfavorável em que Aegon se visse lutando apenas com seus soldados contra os dragões da tia, não seria nada impossível que ele resolvesse que era melhor que os dragões de Daenerys fossem abatidos do que fossem usados contra si e seus homens. No fim das contas, acredito que a validade ou não dessa teoria dependerá de alguns fatores, em especial da existência ou não de novos dragões e possíveis novos montadores, da velocidade com a qual Daenerys retornará aos seus domínios em Meereen para sanar os conflitos na cidade e, então, se pôr em marcha em direção a Westeros, se é que ela decidirá fazer isso mesmo, pois vale lembrar que até então seu plano era continuar a governar por ali para não deixar seus libertos para trás, e principalmente do quão bem sucedido Aegon será em seus esforços para assumir o poder em Westeros antes que Daenerys e suas forças aqui cheguem, pois seria muito mais fácil para ela eliminar a um Aegon preso em uma encarniçada luta de atrição contra os cães do usurpador, do que um Aegon que já houvesse assumido o poder nos reinos e tivesse feito de Porto Real seu assento e sua fortaleza, tendo assim uma capacidade de resistência muito maior a ela. No final, resta saber se ambos irão conseguir chegar a uma espécie de consenso sobre suas pretensões, talvez até mesmo arranjando mais um dos famosos casamentos incestuosos tão característicos de sua dinastia, conforme Aegon pretendia a princípio, ainda que Daenerys já seja casada, ou se vão de fato acabar descambando para um confronto de morte, o que decretará mais um período de destruição e risco em um continente que já vinha sofrendo pesadamente com a Guerra dos Cinco Reis e com o avanço inexorável do inverno. Só nos resta esperar para ver. E aí está, essa foi a teoria e os argumentos contra e a favor de uma possível segunda dança dos dragões, que pode vir a acontecer agora que nós teremos 2 Targaryen em Westeros em busca do Trono de Ferro. Agora eu quero saber de vocês o que vocês pensam a respeito da teoria. Vocês acreditam que ela é provável? Vocês acreditam que ela faz sentido? Acham que de fato uma segunda guerra civil Targaryen pode abalar as fundações dos reinos, como aconteceu durante a primeira? Ou acham que isso é muito improvável e essa teoria não vai se concretizar? Escrevam aqui embaixo, o espaço dos comentários é de vocês. Eu agradeço a todos por assistirem, peço novamente que se inscrevam no canal, curtam, comentem e compartilhem, além de considerarem os meios diretos de contribuição com o canal que eu expliquei mais cedo, e de darem uma olhadinha aqui embaixo na descrição nos links de produtos afiliados do canal da Amazon. Também peço que deem uma olhada aqui na descrição e no link no primeiro comentário fixado, o meu segundo canal, a Omnipédia, onde eu falo a respeito de temas ligados às ciências humanas com essa mesma pegada que eu uso para os vídeos daqui. Se vocês curtem meu estilo ou curtem esse tipo de temática, vale a pena dar uma olhada lá. Eu agradeço a todos mais uma vez pela audiência, pela paciência e pelo interesse naquilo que eu faço e verei a todos novamente dentro de alguns dias no próximo vídeo aqui do canal. Demorou? Um grande abraço a todos e valeu!